se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Olá, irmãos, graça e paz. Venho aqui novamente para juntos compartilharmos a palavra do Senhor. E para tanto eu quero primeiro agradecer aos irmãos que oraram pela nossa recuperação, pela recuperação da Sônia, a nossa família, né? Graças a Deus já estamos de alta e prontos para continuarmos trabalhando para o Senhor. Tá bom? Quero agradecer a Deus primeiramente e quero agradecer aos irmãos pelas orações, pelo carinho que nós recebemos de cada um, por cada mensagem, pelas ligações, por aqueles que tiveram a oportunidade, né, de vir aqui na nossa porta, compartilhar alimentos, um café, um pão. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas tenha certeza que Deus abençoou grandemente as nossas vidas com cada detalhe de cada irmão que de alguma forma nos auxiliou. E para aqueles também que nós não podemos ver, mas que nos auxiliou também com as suas orações. O Espírito Santo nos consolou, nos confortou nesses 15 dias.
para que tivéssemos a nossa saúde plenamente estabelecida e novamente temos a oportunidade de estarmos aqui com os irmãos compartilhando a palavra do Senhor. Não sei se os irmãos estão percebendo, mas eu estou realizando essa gravação no quarto da Júlia, né? Dá para perceber pela cortina aqui atrás. E aqui não é um escritório, né? Percebe aqui que nas prateleiras nós temos os brinquedos, né? Os ursos de pelúcia da Júlia. Não é chique igual do pastor Flávio e do pastor Rogério Tenório, que aqui seria um escritório. Mas é o espaço que nós temos nesse momento para juntos aí conseguimos compartilhar um pouco da palavra de Deus. E o texto que hoje reservei para reflexão, ele está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tá bom? Vou fazer a leitura aqui e logo mais na sequência nós faremos uma oração. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar tudo e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Vamos orar. Santo e eterno Deus, diante da tua presença, ó Pai, a tua palavra foi lida, Senhor, e pedimos auxílio do teu Espírito Santo para que possa falar aos nossos corações, transmitindo a palavra. O Senhor quer que seja transmitida para a edificação das nossas vidas, meu Pai. Me usa apenas como um instrumento teu. Faça a tua vontade em nossas vidas. É a oração que a te fazemos em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica que nós fizemos baseado no livro de Efésios do rei Salomão. O rei Salomão é o homem considerado o mais sábio da terra, aquele que pisou nessa terra, com exceção do nosso mestre Jesus, porque ele também era Deus. Salomão foi considerado o homem mais sábio. E essa sabedoria desse homem de Deus não foi à toa, né? Salomão buscou a Deus para que tivesse uma porção superior de sabedoria e Deus o concedeu esse dom de sabedoria. E é importante refletirmos sobre o que o Salomão fala aqui em Eclesiastes, porque esse livro é um livro importantíssimo que tem lições preciosas relacionados à nossa vida, relacionados a lembrarmos do Criador. E um dos textos também importantes do livro de Eclesiastes é esse que nós lemos, falamos sobre o tempo, o propósito que há sobre o tempo, e o nosso tempo bem utilizado e bem aplicado nas mãos de Deus. Alguns vão dizer que a vida é curta. Se considerarmos a eternidade que nos espera com Cristo, obviamente que a vida que aqui vivemos é curtíssima. Mas por um outro lado, ela não é tão curta assim, porque nós temos tempo para nos programar, para nos preparar, para realizarmos os nossos desejos e os propósitos que nós temos no nosso coração. Existe esse tempo e cabe a nós administrarmos o nosso tempo da melhor forma possível. O rei Salomão, um grande homem de Deus, rei sobre Israel, ele escreve ao seu povo sobre a relação do tempo. E aí nós percebemos que de maneira até poética nesse texto, o rei ele apresenta a questão do tempo e através de pares. Então ele apresenta o conceito de cada parte da vida associada a dois pares
dos versículos que nós lemos. Então, para dar um exemplo para os irmãos do que eu quero expor, para ficar mais claro, por exemplo, no versículo 2, ele afirma que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Fica claro que Salomão aqui está falando sobre os ciclos da vida. E esses ciclos da vida são importantes termos eles bem entendidos, porque a nossa vida está debaixo da soberania de Deus. E para todas as coisas, não apenas para o ser humano, existe um tempo determinado, tanto para nascer quanto para sermos recolhidos. E esse tempo, Deus é o dono. Deus é aquele que tem sobre o controle. Na verdade, o que Salomão está querendo dizer aqui em contrapartida é que nós não temos poder nenhum quanto à vida e quanto à morte. Eu não escolhi nascer e você também não. Também não tem opção de escolher não morrer. Se o Senhor Jesus não nos arrebatar, fatalmente passaremos pela morte, a cada um de nós. Então, Salomão aqui nesse versículo 2, ele nos apresenta o ciclo da vida. E como é importante entendermos e termos isto em nossa mente, ciente de que todo esse processo, ele faz parte da soberania do nosso Deus. No versículo 3, por exemplo, ele fala sobre o tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Salomão foi o último rei de Israel que pôde governar as 12 tribos juntas. Filho do rei Davi, Salomão teve esse privilégio e depois da sua morte, aqueles que o sucederam reinaram no reino dividido entre o reino do sul e o do norte. Ele teve esse privilégio. E naquela época era comum as guerras. Então, esse tempo que ele está relatando aqui no versículo 3, o texto que lemos, está relacionado com a guerra e a paz. Então, tempo de matar, tempo de curar, de derrubar e tempo de edificar. Eu sei que hoje nas nossas vidas, graças a Deus, nós não vivemos uma guerra civil. Mas no livro de Efésios, ele nos fala de uma guerra que temos que travar diariamente, que é uma guerra espiritual. O livro de Efésios, capítulo 6, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra seres espirituais da maldade, que estão nas regiões celestiais. Nós temos também, diferente da forma que foi apresentado para o rei Salomão, mas nós temos também as nossas batalhas e as nossas guerras que precisamos pelejar. E nós não temos como fugir disso, porque todo esse processo faz parte da vida e são tempos que nós temos que passar. E o interessante de nós percebermos isso é que em todas essas coisas nós conseguimos perceber o cuidado do nosso Deus. Versículo 4, por exemplo, ele fala: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Aqui, o versículo 4, ele fala, por exemplo, relacionados aos relacionamentos que nós temos. O nosso relacionamento com o próximo, o nosso relacionamento com Deus, e nós passamos por momentos de muitas alegrias, de muitas felicidades, mas também não são poucos os momentos em que nós lamentamos. Existem momentos de sorriso, existem momentos de dança, de alegria, de regozijo, mas também existem momentos de muita tristeza. E também para todos nós, esses momentos de tristeza são inevitáveis. Todos nós passamos por situações adversas. Então, esse tempo nós temos que aproveitar para que ele seja também precioso para nós. Os tempos de dificuldades, eles nos trazem com eles também grandes lições para a nossa vida. Se não fosse dessa forma, Deus não permitiria que passemos por situações adversas. Então nós cremos que mesmo em meio às dificuldades, o Senhor nosso Deus, ele tem cuidado de nós, tem cuidado das nossas vidas. Eu gostaria de pensar com os irmãos sobre esse texto, dois aspectos diferentes relacionados ao tempo.
ao tempo determinado por Deus e ao tempo que nós vivemos aqui nessa terra. O primeiro aspecto que eu quero abordar com os irmãos é o aspecto sobrenatural e, na sequência, o aspecto natural. E precisamos entender que o aspecto sobrenatural ele está relacionado à soberana vontade de Deus. Deus estabelece o tempo para tudo, de acordo com a tua vontade, com o teu querer. Como já abordado no início da mensagem, é Ele que nos dá a vida no momento que Ele entende que é o melhor, no momento que Ele aprove, Deus nos concede a vida. Nós não pedimos para nascer, nós não temos o poder de nascer. É Deus, através da sua graça e do seu amor, que nos concede todas as coisas, inclusive o tempo que vivemos aqui na terra. Tudo isso, todas essas questões relacionadas ao tempo e as questões sobrenaturais do tempo fazem parte da misericórdia e da graça de Deus. Eu não faço força para que o meu coração bata. Eu não tenho como fazer. Mas ele bate porque a graça de Deus permita com que eu esteja vivo e que todas as funções do meu organismo funcionem perfeitamente. E temos que confiar nesse Deus, confiar no amor de Deus e confiar que Ele tem feito melhor para nós, no tempo dele, para propósito da sua causa e para louvor da sua glória também. Sabemos que as coisas que Deus faz, que o amor dele por nós é tão grande, que além de refletir em benefícios para a sua obra, ele reflete também em benefício para as nossas próprias vidas. Por isso nós temos que confiar nesse Deus. Ele é dono do tempo, para ele não há presente, não há passado, não há futuro, para ele é uma coisa só. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 8 a 9, o apóstolo diz que para Deus um dia é como 1000 anos ou 1000 anos como um dia. A relação de tempo que Deus tem é diferente da nossa relação. E muitas vezes não entendemos isso. Quantas vezes nós vemos religiões, seitas, até cristãs, tentando calcular, prever a volta de Jesus. E todas as vezes que isso foi feito, o resultado foi decepcionante. Ninguém conseguiu prever, porque há questões relacionadas ao tempo que pertencem apenas a Deus. Não cabe a mim, não cabe a você, por exemplo, determinar algumas coisas relacionadas ao tempo. Cabe a nós apenas confiar que o nosso Deus tem feito e tem preparado o melhor para nós. E no seu tempo, não é no nosso tempo. Nós temos que crer que Deus tem preparado o melhor para nós e confiar, mesmo que muitas vezes seja difícil de entender as coisas que acontecem nas nossas vidas, o revés que muitas vezes passamos. Vejamos que no livro de Josué, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 14, o profeta fala sobre uma ocasião em que o povo judeu estava lutando contra os amorreus, em que, para benefício do seu povo, Deus decide parar o sol, de acordo com a visão do profeta. Naturalmente que nós entendemos que não foi o sol que parou, Hoje nós temos uma visão diferente, uma revelação mais completa, e sabemos que não é o sol que gira em torno da terra, mas a terra que gira em torno do sol. Mas o importante é entendermos que o dia foi preservado, as horas não passaram, e é isso que importa. E essas coisas foram feitas para que o povo de Deus pudesse vencer aquela batalha, que o povo de Deus fosse beneficiado. Então, irmãos, muitas vezes, mesmo que você não entenda, confie que o tempo de Deus, que Deus é soberano e que Ele trabalha no tempo, inclusive para beneficiar os teus servos, para beneficiar a sua obra. Podemos confiar o nosso tempo, o que é sobrenatural, o que nós não podemos controlar, nas mãos de Deus. Quando nós entregamos nas mãos de Deus aquilo que nós não podemos entender, principalmente o relacionado ao tempo, o tempo que muitas vezes ficamos aí desempregados, ficamos tristes,
ficamos aguardando uma resposta de Deus e Deus não responde. Como diz no Salmista 40, nós temos que esperar com paciência no Senhor. Desculpe, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É com essa paciência que temos que entregar as nossas vidas para esse Deus. E saber que Ele, no momento certo, Ele vai agir em nossas vidas e vai se levantar ao nosso favor. O outro aspecto do tempo aqui que eu gostaria de comentar com os irmãos, é o aspecto natural. O tempo também tem as suas relações naturais, e aí nós conseguimos observar e analisar cada uma dessas relações, vinculadas à natureza e vinculadas até ao próprio ser humano. Por exemplo, uma criança, um jovem, um adulto, vivem tempos diferentes da sua vida, e por isso eles possuem características diferentes. Uma criança, ela não tem a mesma maturidade que um adulto. Assim como o jovem não pode ter a mesma cabeça, o mesmo pensamento que uma criança, salvo algumas exceções relacionadas à doença. Mas o normal é o quê? Uma criança se portar como criança, porque ela está no tempo dela de criança. Uma criança que tem uma mentalidade ou que ela é cobrada de ser como um adulto, isso é prejudicial para ela mesma. Da mesma forma, um adulto em idade que já deveria estar maduro, se portar como um jovem ainda imaturo, em processo de desenvolvimento da sua maturidade. O inverso também é verdadeiro. Então, cada coisa na nossa vida tem um tempo relacionado ao que é natural. E nós precisamos respeitar esse tempo para o nosso desenvolvimento pessoal, inclusive o nosso envolvimento espiritual. Perceba, por exemplo, que nós não temos a prática de batizar crianças, porque nós entendemos que a criança não tem a maturidade necessária para crer e se arrepender. Os nossos cultos são divididos, o culto de adulto a partir de uma certa idade e de criança até uma certa idade, porque não tem a mesma maturidade, precisa de um material, de uma didática diferente. Então essas coisas estão relacionadas ao tempo da nossa vida, são coisas naturais e que precisamos levar em consideração. E sabe o que é importante também levarmos em consideração? Que Deus cuida de nós em cada detalhe, cada faixa etária essa que passamos e que vivemos. Mas não é só o ser humano, a natureza também respeita o tempo de Deus. Vejamos, por exemplo, as frutas. As frutas têm o seu tempo próprio para plantio, para a colheita, para a sua conservação e o seu consumo. Até o homem consegue, de alguma forma, manipular a natureza e, por exemplo, produzir frutos fora da época. Mas nós sabemos que quando eu consumo um fruto de época e quando eu consumo um fruto que está fora de época, nós percebemos diferença na qualidade desse fruto, no sabor. Por quê? Porque aquilo que está de acordo com o determinado do tempo de Deus, ele tem um valor maior, porque ele está dentro do princípio e do propósito de Deus. E nós conseguimos perceber como Deus é maravilhoso. E Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele cuida de nós, da nossa vida física, espiritual e da natureza. E todas essas coisas testificam e testemunham como Deus é cuidadoso para conosco. No Salmo 1, versículo 3, diz que feliz é o homem que dá seu fruto no tempo próprio. O nosso amadurecimento, o nosso fruto também, o fruto que devemos possuir, deve ser no fruto próprio, deve ser no tempo próprio. A criança deve produzir o fruto de criança, o jovem o fruto de jovem e o adulto, a pessoa mais madura, da mesma forma. Nós temos que entender as nossas limitações ou não e adaptar a nossa realidade aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Nós não podemos exigir do idoso aquilo que exigimos, por exemplo, do jovem que está no vigor da sua força física.
existe uma diferença. Nós podemos respeitar, nós devemos respeitar todas essas coisas, porque essas coisas foram determinadas por Deus. Até o dia que estaremos juntos com o Senhor e que não haverá mais limitações entre nós. E quando nós pensamos em tempo, nós pensamos em situações que afetam as nossas vidas. Por exemplo, existem pessoas que são completamente distraídas, sossegadas, despreocupadas com o tempo. Não se preocupam com o dia de amanhã, vive como se esperasse que as coisas caíssem do céu. Muitas vezes, irmãos, não dá para ficar esperando no sofá. Muitas vezes nós temos que entender em que temos que tomar algumas atitudes. Porque às vezes o tempo passa e nós não percebemos. Às vezes o tempo passa e nós deixamos de pedir perdão, deixamos de abraçar quem tivemos vontade de abraçar, deixamos de estar junto em comunhão com os irmãos e o tempo passa e nós perdemos essas oportunidades. Às vezes o tempo passa e ele não vai retornar. Por isso é importante nós termos um zelo especial com relação ao nosso tempo. Às vezes não devemos estar muito sossegados, devemos ficar atentos para sabermos a hora certa de tomarmos decisões importantes na nossa vida, para não nos arrependermos mais tarde. Eu sei que existem pessoas que estão sossegadas demais e que precisam de fato serem mais ativas e entender que precisam dessa mudança de atitude para que não percam tempo. Como o contrário também é verdadeiro. Existem pessoas que são afobadas demais. Existem pessoas que são precipitadas, que querem antecipar tudo na vida, que não levam em condição o tempo determinado por Deus, a natureza. Eles querem simplesmente passar por cima de tudo e fazer, executar. E ocorre que muitas vezes esse tipo de atitude gera muitos prejuízos para essas pessoas. E às vezes nós lamentamos porque fomos precipitados e acabamos não executando as coisas na hora certa. E acabamos nos arrependendo disso. E aí a pergunta que faz, poxa, se existem pessoas que são sossegadas e outras pessoas que são antecipadas, então é muito difícil entender esse tempo. De fato, irmãos, o tempo de Deus para nós que somos humanos, limitados e ansiosos, realmente não é fácil de ser compreendido. E às vezes nós colocamos a carroça na frente dos bois e acabamos aí nos precipitando muitas vezes, porque não tivemos a paciência necessária para entender o tempo e a vontade de Deus. E como nós podemos fazer para entendermos a vontade de Deus e o tempo do nosso Senhor? Através de orações, buscando a comunhão com Deus, sendo sensíveis à voz de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, tem um episódio que um paralítico estava do lado do tanque de Betesda, onde eles acreditavam que uma vez por ano o anjo movimentava as águas e o primeiro que entrasse lá seria curado. Aquele homem estava lá, mas ele não tinha expectativa, não tinha esperança, porque ele não tinha agilidade suficiente, não permitia ter aquele time certo de ser o primeiro a entrar nas águas, como eles criam que seriam curados baseado nesse milagre, porque estava longe, não estava na mão dele conseguir entrar, ele dependia de outras pessoas. E às vezes, irmãos, o sentimento que nós temos é esse. Nós temos um sentimento de impotência relacionado ao tempo. Esse tempo, esse time de tomar atitude na hora certa não está nas nossas mãos. E aí equivale à nossa dependência de Deus. Para que Deus nos auxilie, para que as decisões sejam tomadas na maneira e na hora correta. O Senhor Jesus, contemplando a necessidade daquele homem, simplesmente decidiu curar. O Senhor Jesus ouviu seu clamor e foi misericordioso com ele.
Da mesma forma, nós podemos pedir ao nosso Deus que tenha misericórdia de nós, que através das nossas limitações nós não temos condições de entender o tempo correto, o tempo precioso que o Senhor tem na nossa vida e os propósitos para Ele. E colocarmos à disposição do Senhor para que Ele nos conduza na eternidade e assim consigamos aproveitar melhor o nosso tempo. Irmãos, para finalizar, eu gostaria de colocar aqui para os irmãos que esse ano de 2020 tem sido um ano de muitas reflexões. Tem sido um ano realmente caótico. E a nossa relação com o tempo, ela tem um papel primordial nas atitudes e no que nós fazemos esse ano. Para que não nos arrependamos depois e para que tenhamos condição de colocar diante de Deus as nossas realidades, as nossas necessidades. Porque o tempo ele não pode ser comprado. Não há dinheiro que pague o nosso tempo. O tempo passou, não é possível voltar atrás. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo da melhor forma possível. Nós não sabemos como será o ano que vem, mas provavelmente esse Natal vai ser um dos natais mais ilusitados que passaremos. A nossa comunhão será diferente. Talvez, vamos ler o texto que lemos aqui, seja tempo de afastarmos de abraçar em função da pandemia. Mas nós temos que aproveitar o nosso tempo. Mesmo não estando juntos presencialmente, mas estamos juntos em coração. Estamos juntos em mente e em comunhão. E demonstrando o amor que nós temos um pelos outros e principalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos com essa meditação. Vamos orar? Grande Deus, mais uma vez na Tua presença, lhe agradecemos por Sua palavra que foi exposta. Ó Pai, nos ajude a administrar o nosso tempo de acordo com a Tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que nós somos limitados e nós somos fracos, meu Pai. Faça a Sua vontade em nossas vidas, meu Pai. Queremos depender de Ti, meu Pai, para tomarmos decisões corretas no tempo certo, de acordo com a Tua vontade. Sabemos que o tempo não é igual de uma pessoa para outra, que o Senhor trabalha conosco individualmente, Senhor. Então, ó Pai, ilumine o nosso caminho, mostre a Sua vontade individualmente para todos nós. É a oração que te fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada irmão e desejo aos irmãos uma boa noite.